Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, o 16º dia clamando a presença do Espírito Santo. E assim nós vamos a cada dia pedindo a graça do poder do alto, para que Ele venha sobre nós, para que Ele nos encha da sua porção renovada. É o Espírito Santo que quer fazer tudo novo, tudo transformado na nossa vida. E hoje nós vamos aqui refletir sobre um tema importante. Continuamos aprendendo com o Espírito Santo, deixando-nos encher dele. Hoje nós vamos refletir sobre as virtudes do Espírito Santo, que é tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de caminhada. Por isso vamos juntos clamar a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Vinde Espírito Santo clamando: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar o nosso dia ao Espírito Santo, por intercessão da Beata Helena Guerra. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na Igreja e no mundo, um novo Pentecoste de amor. Maria Virgem do Cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Hoje é terça-feira e chegamos ao 16º dia, clamando a experiência do alto. Como dizia também Padre Léo, nosso querido eterno Padre Léo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está escondido, né? E como isso é importante para a nossa vida, e a ação do Espírito Santo é essa dinâmica que nos faz nos encher e cada vez mais nos encher da sua graça. Hoje nós vamos falar sobre as virtudes do Espírito Santo. E como é importante nós sermos homens e mulheres virtuosos. E como é importante nós deixarmos que essas virtudes elas se enraizem em nossa vida, para que nós possamos nos encher e ser plenamente cheio dessa ação das virtudes do Espírito Santo. Hoje as virtudes, tá? Nós fizemos uma sequência dos frutos do Espírito Santo, foi muito bom. Ontem nós tivemos sobre a Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Espero que todos tenham compreendido, tenham assistido, né? Entendido a principal motivação da Beata Helena Guerra para o mundo, né? Com a ação do Espírito Santo, propagando essa devoção ao Espírito Santo. E hoje nós nos voltamos para as virtudes. E talvez você que está aí no outro lado da tela vai dizer: olha, parece que é a mesma coisa dos frutos do Espírito Santo. As virtudes, na verdade, são ações que nos faz sermos mais dóceis, né? Mais dóceis ao Espírito Santo e ao mesmo tempo mais dóceis para essa vida, para a nossa caminhada, para que a gente possa caminhar da maneira como o desejo de Deus. E as virtudes do Espírito Santo são 9, e eu vou correlacionar aqui para nós: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Você viu que nos frutos a gente falou isso também, né? E muita coisa que está aqui a gente falou nos frutos. Mas veja, eu vou pegar o domínio próprio, porque isso é importante nós entendermos. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de nós não sermos dominados por nós mesmos,
mas de sermos conduzidos conforme o desejo do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, quando nós queremos fazer algo que não é de Deus, o Espírito Santo, se nós estivermos cheios dessa ação, ele nos dá esse domínio. O domínio próprio de Deus, o domínio próprio do Espírito Santo, nos fazendo entender e compreender que aquilo não convém, não faz parte. E por que eu preciso ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa? Justamente para que a gente possa andar conforme a vontade de Deus nessa terra. Para que nós possamos caminhar conforme a vontade de Deus. Porque para que a gente possa ser a diferença, não melhores, mas a diferença diante de tantas realidades que o mundo coloca, de desamor, de tristeza, de falta de paz, de falta de paciência, né? Tudo isso faz com que a gente obtenha na graça do Espírito Santo. E aí, se a gente pegar José, esposo da Virgem Maria, nós vamos ver que José foi um homem virtuoso. Virtuoso até no processo de quando ele recebeu a notícia que Maria estava grávida. Então José não age pelo impulso, mas age na capacidade do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça ele compreender o que estava acontecendo a partir daquele momento. A grande ação do projeto de Deus estava acontecendo. E José, impelido, sendo um homem virtuoso, as virtudes do Espírito têm essa capacidade de tornar homens e mulheres que tenham esse domínio próprio. Não esse domínio avassalador, esse domínio de querer fazer as coisas, de resolver as coisas da forma, mas de parar e pedir o auxílio do Espírito Santo para que, como aquilo está se sucedendo. Por isso, essa relação que Paulo faz no livro de Gálatas é importante para a nossa vida espiritual. Porque, como fala essa canção é uma súplica que a comunidade Shalom, eles, esqueci a palavrinha agora, mas essa canção, ela traz consigo algo importante. Ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Para que esse poder do alto nos encha, nos capacite dessa virtude. E a virtude nos leva a nós amarmos, a sermos alegres, a levar a alegria. Nossa, não é tão ruim, né? Quando, por exemplo, você tá ali e chega uma pessoa e aquela pessoa só traz, desculpa a expressão, só traz tristeza. Porque na vida dela tudo é murmuração. Tudo murmura. É uma murmuração sem fim. Nada dá certo. Então é uma pessoa que não tem consigo a virtude do Espírito Santo. É uma pessoa que não ama ninguém, que não tem a capacidade de amar. Quando eu estou falando aqui amor, não é amor casal, viu? Porque a gente às vezes confunde isso também. Falando do amor pelo outro como irmão. Porque esse é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você não ama o seu irmão, tá errado. Porque esse é o mandamento do amor de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Nos amarmos uns aos outros, né? E o amor, quando se tem amor, se tem o respeito. Aí o amor para casal já é outra, que inclusive tem um livro do Padre Marcelo que ele vai falar, né? Bem destrinchado aí sobre o amor ágape, o amor eros, enfim, muito lindo. Depois eu posso até trazer para cá também. Mas veja, uma pessoa só é cheia de amor quando ela é cheia da virtude do Espírito Santo. Uma pessoa ela só é feliz, só é alegre quando ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa ela só consegue ter paz e levar a paz, porque às vezes tem gente que nem tem paz e nem leva paz para ninguém, né? Porque falta nela a graça do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo até já está,
mas falta ela deixar que o Espírito Santo, ele seja o Espírito Santo na vida dela. Aí, quando nós não temos paciência, quando nós não somos amáveis, não temos amabilidade, quando nós não somos bondosos, aqui se faz, aqui se paga, aqui se fez, eu vou descontar na mesma moeda, isso não é coisa de cristão e nem tampouco de quem tem a graça do Espírito Santo. A fidelidade a Deus, fidelidade às coisas de Deus, fidelidade ao próximo, a mansidão, ser uma pessoa mansa e o domínio próprio. Sabe, meus irmãos, vocês que acompanham, que estão acompanhando de alguma forma, como é importante nós deixarmos que a graça da virtude do Espírito Santo, ela preencha a lacuna dos nossos corações. Porque às vezes nós deixamos que outras coisas preencham a lacuna, a tristeza, a raiva, o ódio, a falta de paz, a impaciência, e o Espírito Santo nos convida a fazer o inverso. Por isso vamos clamar, vamos pedir, vamos nos colocar diante do Espírito Santo e vamos convidar que o Espírito Santo venha, que ele venha, esse poder do alto venha sobre nós. Esse poder do alto venha sobre a nossa vida, que a sombra do Altíssimo nos envolva nessa manhã, que ele venha para nos encher das suas virtudes, das virtudes que nos leva a ser uma pessoa melhor, das virtudes que nos leva a exercer a vontade de Deus na nossa vida. Por isso vem Espírito Santo, faz em nós a obra nova, a obra renovadora, a obra transformadora, Espírito Santo. Faz em nós, homens e mulheres, transformados pela efusão da Tua graça. Enche o nosso coração dessa graça, dessa potência, desse abrasar do fogo do Espírito Santo. Faz com que o nosso coração possa arder de amor, possa arder de felicidade, possa arder da paciência. Traz, Espírito Santo, a calmaria. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, inunda meu ser. Você que está acompanhando, que está em casa, se você não sabe por onde começar a sua oração, porque você é muito impaciente, você não tem domínio próprio com nada, se lança no Espírito Santo. Não é mágica. O Espírito Santo não é magia, não é mágica. O Espírito Santo é a abertura sincera da nossa alma que deseja ser preenchida por essa graça. E mesmo no seu silêncio, vai experimentando essa graça do Espírito Santo. Esse poder do alto que preenche o seu ser. Esse poder do alto que enche-te por completo, que enche-nos por completo. Vem, Espírito Santo. Vem, sombra do Altíssimo, vem sobre nós, coloca em nós as virtudes para que nós possamos viver bem, viver conforme a Tua vontade, conforme a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, porque Tu és a graça, Tu és a força, Tu és a ação que transforma a nossa vida. Espírito Santo, poder do alto vem sobre nós. Poder do alto vem. E você vai acompanhando o ritmo dessa canção, pedindo, vem sobre nós. Vá deixando-se lançar pelo Espírito Santo, ó sombra do Altíssimo. Vem sobre nós agora. E peçamos a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, ela que como mestra e rainha deseja que nós possamos experimentar a graça de Deus. Possamos pedir a ela, rogar a ela com a sua poderosa intercessão nesse dia de hoje, nesse 16º dia, clamando a presença do Espírito Santo.
Que o Espírito Santo ele possa, pela poderosa intercessão de Maria, nos encher nessa manhã. Ó Maria, filha predileta do Pai e Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.